Moçambique é um negócio caro. O investimento é caro. A casa mais barata que os promotores são aquelas pessoas que, de livre vontade, constroem casas para vender. Não é? Então, a casa mais barata, uma casa tipo zero, que os promotores constroem em Moçambique para vender, custa 600 mil meticais. Mas é uma casa para uma ou duas pessoas só. E custa 600 mil meticais. E uma pessoa que ganha o salário mínimo de 8 mil meticais. Se for a uma banca com as taxas de juros normais que temos agora, não é? 600 mil meticais ele pagaria em 74 anos. Porque a capacidade dele de endividamento é muito pequena, só pode pagar, se tem 8 mil de salário, só pode pagar até 2.500 por mês. Portanto, para dizer que quer ser significa que precisa de 74 anos para pagar 600 mil. Portanto, ele nunca vai conseguir habitação com esses preços. Então, este é que é o grande problema de Moçambique. Não é? A construção é cara e é real, porque nós não produzimos. A nossa indústria de materiais é muito fraca. Tivemos agora um grande boost com a... abordar uma questão que toca fundo em muitas famílias moçambicanas. Será que o sonho de ter casa própria, será que ainda é realista para quem vive com o salário mínimo? A nossa exploração baseia-se numa análise que vem talvez de um sítio inesperado. Um podcast da WISP Arquitetura que mergulhou precisamente neste desafio. Vamos ver que números e conclusões-chave podemos retirar daqui. É isso mesmo. A ideia é destrinchar um pouco a matemática por trás deste sonho, não é? Vamos olhar para os salários mínimos, confrontá-los com os custos reais da habitação, certo. Perceber as opções comprar feito ou construir de raiz e ver que tipo de apoios, como os governamentais, foram mencionados como possibilidade nesta análise. O fundo da questão é mesmo, quão viável é esta aspiração? Ok. Então comecemos pela base. Os salários mínimos mensais em Moçambique. A análise que temos apresenta valores que variam bastante. Sim. Na agricultura, por exemplo, fala-se de 6.338 meticais, na construção civil um pouco mais, 8.000, na indústria transformadora já perto de 9.500 meticais e na função pública cerca de 8.758. Valores que, bem, convenhamos, já impõem desafios diários enormes. Sem dúvida. E o contraste com o custo da habitação é brutal. Quer dizer, mesmo para quem está no topo desta tabela de salários mínimos, é evidente a dificuldade em sequer acumular a poupança necessária. Claro. A análise sublinha isso mesmo, que o ponto de partida é extremamente desafiante. A capacidade de poupança é muito, muito limitada face ao investimento que uma casa representa. E quanto custa essa casa? O estudo dá-nos números, não é? Comprar um apartamento pronto, nas zonas centrais, aponta-se para valores assim na ordem dos 316 mil meticais por metro quadrado. É imenso. Imenso, sim. Mesmo afastando-nos para a periferia, ainda falamos de cerca de 124 mil meticais por metro quadrado. São números, astronómicos quando comparados com os salários. Exato. E a alternativa seria construir. Aí os custos por metro quadrado mencionados variam entre 30 mil e 60 mil meticais. Ok, é uma diferença considerável. É, mas para ter uma ideia mais concreta, o exemplo que foi dado é o de uma casa simples, com 50 metros quadrados, que poderia implicar um custo total entre 1,5 milhão a 3 milhões de meticais. Uau! Agora, colocar isto ao lado de um salário mensal de 8 ou 9 mil meticais mostra bem a dimensão do fosso. Pois, perante estes números, a conclusão sobre comprar versus construir parece óbvia, não é? Sim, a análise é bastante direta nesse ponto. Adquirir uma casa já construída, contando apenas com o salário mínimo, é apresentado como algo extremamente difícil, quase uma miragem. Então, qual é a luz ao fundo do túnel, se é que existe alguma? Há alguma alternativa mais viável? Olha, a alternativa, apontada como mais realista, embora ainda muito exigente, é a construção faseada. O famoso construir aos poucos. O que se realça é que isto não é um improviso. Exige um planeamento técnico e financeiro muito, muito rigoroso. É encarar a casa não como uma compra única, mas como um projeto de longo prazo. Isso implica uma mudança de mentalidade, não é? Deixa de ser um ato de consumo para ser um processo de investimento e gestão contínuos. É preciso muita disciplina. Exatamente. Mas será que há alguma ajuda externa para facilitar este processo? Algum apoio? Bem, a análise menciona algumas iniciativas. Fala-se do Fundo de Fomento de Habitação, o FFH, que supostamente oferece linhas de crédito para a habitação. Certo. Fala-se também do projeto Phoenix, com planos para apartamentos a custos mais controlados, e até do trabalho da ONU Habitat, em urbanização sustentável. Parece promissor no papel, mas a questão é, funcionam na prática? Para quem tem estas limitações de rendimento? Aí reside uma ressalva importante feita no estudo. Aceder a estes programas, entender os requisitos, preparar as candidaturas, tudo isso pode ser um autêntico labirinto burocrático. Pois, imagino. A necessidade de apoio técnico especializado para navegar nestes processos é vista como fundamental para transformar estas potenciais ajudas em algo concreto. Ou seja, as ajudas podem existir sim, mas desbloqueá-las exige por si só recursos ou orientação que nem sempre estão disponíveis. Portanto, resumindo a mensagem principal desta análise, para quem ganha o salário mínimo em Moçambique, o caminho para a casa própria é mesmo muito íngreme. Comprar parece quase fora de questão. Exatamente. Mas não é um beco sem saída completo. A construção faseada, encarada com disciplina férrea, planeamento detalhado e, idealmente, com apoio técnico, emerge como a via possível, ainda que árdua, muito árdua. O que é interessante, aliás, é como esta situação específica reflete um desafio global. O desfazamento crescente entre os rendimentos e o custo de bens essenciais, como a habitação. Obriga a procurar soluções pragmáticas e muito bem pensadas. E isso leva-nos, talvez, a uma reflexão final. Para além da resiliência individual e do planeamento minucioso que esta análise sugere serem cruciais, que tipo de mudanças estruturais, económicas, sociais, até políticas, seriam realmente necessárias para que o direito a uma habitação digna deixasse de ser um projeto de vida tão hérculo para quem está na base da pirâmide salarial? É uma excelente questão para pensar. Fica a questão no ar.